No ano de 1965, uma minoria acreditava que o conflito no Vietnã se expandiria em uma guerra de grande proporção. Durante o dia, aeronaves militares sobrevoaram a região rural dedicada à agricultura, lançando bombas que arrasaram campos de cultivo e residências em sua trajetória. A bordo do SS Ranger no Golfo de Tonkin, o piloto Dengler e sua equipe da Marinha participaram de uma reunião preparatória para uma missão. A tarefa atribuída ao esquadrão consistia em sobrevoar a parte setentrional do Vietnã para interromper a linha de suprimentos do inimigo. Dada a natureza sigilosa da operação, os membros do esquadrão foram enfaticamente instruídos a não divulgar qualquer informações, nem mesmo aos seus familiares ou entes próximos. Preparando-se para a missão, o esquadrão assistiu a um filme curto sobre técnicas de sobrevivência. O filme explicava métodos de camuflagem com folhas e técnicas para chamar a atenção de aeronaves, mas essa abordagem frequentemente era considerada como exagerada pelos membros do esquadrão. Eles também tinham a possibilidade de ajustar seus equipamentos e rações, levando Dengler a requisitar uma aba secreta em suas botas da marinha para ocultar seu passaporte americano durante a missão. Durante o briefing final, o líder de esquadrão reforçou as últimas orientações quanto à segurança das operações. Ele alertou o esquadrão a não utilizar seus rádios militares em campo quando enfrentassem perigo, visto que havia relatos de que os inimigos conseguiram interceptar tais sinais de rádio, utilizando-os para emboscar equipes de resgate. Dentro dessa reunião, Dengler foi escolhido como o líder da missão. No dia da operação, ele e seus colegas realizaram um ritual tradicional antes da decolagem. Reunindo-se com os outros, eles tocaram a testa na parede e trocaram desejos de boa sorte. Em seguida, 4 caças decolaram em direção a Laos, localizado ao norte do Vietnã. Quando o esquadrão iniciou os bombardeios na área designada, os residentes locais reagiram imediatamente, atacando em resposta. O avião de Dengler foi atingido e começou a perder altitude, enfrentando o desmantelamento gradual da asa esquerda. Dengler utilizou suas habilidades como piloto para realizar um pouso forçado e saltar com segurança no solo. Perseguido pelos oponentes do Laos, Dengler fugiu correndo pelo campo até encontrar um refúgio na selva. Recordando o que tinha visto no vídeo, ele se abrigou sobre uma pilha de plantas, permanecendo oculto até que os soldados se afastassem em outra direção. Antes de adentrar ainda mais a selva, ele escondeu seu rádio militar sob uma pilha de folhas. Ele se debara em um local vazio e furta a comida que encontra em uma panela. Além disso, ele começa a descansar dentro de seu saco plástico, cobrindo-se sempre com folhas. Ao ouvir um helicóptero militar dos Estados Unidos sobrevoando, ele se retira cautelosamente de seu esconderijo. No entanto, ele espera a passagem de uma família local antes de emergir. Nesse momento, ele sobe em uma pedra, tentando chamar a atenção do helicóptero com um pequeno espelho. Infelizmente, o helicóptero desaparece antes que ele consiga. Depois, Dengler para beber água de um rio para aliviar o calor tropical. No entanto, essa distração permite que as forças do Laos o cerquem e o capturem. Dengler é levado para uma vila residencial próxima, onde ninguém fala sua língua. Ele se vê amarrado no meio da aldeia. Ele passa o dia inteiro no chão enquanto os aldeões o encaram como um animal em um zoológico. Uma criança até o provoca sacudindo um inseto na frente de seu rosto. Na manhã seguinte, Dengler é levado novamente, e desta vez, o grupo cruza uma ponte para chegar a uma seção diferente da selva. Durante uma pausa para o descanso, Dengler observa os homens fazendo uma fogueira e aprende sua técnica. Ocasionalmente, helicópteros passam voando, fazendo com que os homens sempre arrastem Dengler para os arbustos para evitar serem vistos. Durante essas pausas, seus captores também aproveitam para atormentá-lo. Eles o amarram a uma árvore e atiram nele, errando deliberadamente para perturbá-lo e prejudicar temporariamente sua audição. Depois de atravessar campos e fugir de helicópteros por um período prolongado, eles chegam a outra aldeia e jogam Dengler em um caminhão, levando-o para a capital do Laos. Dengler é levado a uma casa e apresentado ao governador da província.
Ao contrário dos soldados, o governador trata Dengler com gentileza, conversando em sua língua. Ele até oferece um pouco de água a Dengler, perturbado pelas explosões audíveis ao lado de fora. Inicialmente, Dengler tenta esconder sua condição de oficial da Marinha dos Estados Unidos, mas o governador descobre a mentira e Dengler admite a verdade, revelando o passaporte americano que havia escondido no bolso secreto de sua bota. Posteriormente, o governador oferece segurança e liberdade a Dengler. Em troca, ele assinaria um documento que condena a América e sua guerra contra o povo do Laos. Quando Dengler se recusa a se voltar contra seu próprio país, ele é mandado embora. Depois disso, Dengler sofre ferimentos graves ao ser amarrado a um animal de fazenda e arrastado pelo terreno da aldeia. Ele é suspenso de cabeça para baixo em uma árvore e girado por seus captores. Ele é mergulhado repetidamente em um poço cheio de água. Algum tempo depois, Dengler é levado para o campo de prisioneiros. Lá, seus sapatos são removidos e ele é colocado em uma cabana para passar a noite, com os pés presos com pesadas amarras. Dengler pode ouvir vozes atrás da parede, alertando-o para não provocar os guardas, pois eles são perigosos. Na manhã seguinte, Dengler tem a liberdade de vagar pelo acampamento e se conectar com seus companheiros prisioneiros de guerra. Entre eles estão YC, Fizit e Procet, estrangeiros, e De Bruyne e Martin, outros pilotos americanos. Para surpresa de Dengler, alguns deles estão lá há anos. De Bruyne leva Dengler de lado para um passeio pelo campo de prisioneiros, apresentando-o aos guardas locais. De Bruyne explica que a melhor maneira de sobreviver é manter a discrição. Os prisioneiros têm permissão para vagar livremente pela manhã, mas ficam confinados na cabana à noite, com as mãos algemadas umas às outras e os pés amarrados nessas pesadas restrições. Pelo menos dentro do barraco, eles podem conversar sem serem ouvidos pelos guardas. Dengler tenta persuadir os outros prisioneiros a se juntarem a ele na elaboração de um plano de fuga, mas eles o desaconselham. Eles esclarecem que o intenso calor tropical na selva impossibilita a sobrevivência sem água, e ainda faltam alguns meses para a estação das chuvas. Além disso, eles enfatizam que, para fugir dos guardas, devem se aventurar à noite quando estão confinados. Dengler permanece persistente e convence o grupo a ajudá-lo. Apesar de seu ceticismo, eles seguem seu exemplo e se espalham pelo acampamento, provocando os guardas a persegui-los. Apenas um guarda permanece e Dengler o envolve em uma conversa amigável para desviar sua atenção enquanto furta o prego de uma viga. Mais tarde, dentro do barraco, Dengler usa algumas pedras para remodelar a ponta pontiaguda do prego, adaptando como uma gaso improvisada. Isso concede aos prisioneiros um pouco de liberdade à noite, e agora eles acreditam na capacidade de Dengler de elaborar um plano de fuga viável. Na manhã seguinte, caças sobrevoam o campo de prisioneiros, agitando os guardas. Num acesso de raiva, um guarda atira em Martin, felizmente errando sua cabeça e deixando apenas uma cicatriz. Os guardas então insultam os outros, ameaçando-o a atirar neles, apenas zombando de seu medo. Com o passar dos dias, Dengler aprende mais sobre seus novos companheiros. Eles trocam histórias sobre o porquê se tornaram pilotos. Uma noite, De Bruyne expressa dúvidas sobre a capacidade de Dengler de formular um plano bem-sucedido, chegando a sugerir que Dengler pode matar todos eles. Se Dengler ou qualquer outra pessoa ousar tentar escapar, De Bruyne promete gritar e alertar os guardas. No dia seguinte, um esquadrão de soldados vietnamitas chega ao campo para interrogar os prisioneiros em busca de informações valiosas. Uma soldada encontra um pedaço de vidro de barbear de Dengler e ele flerta com ela brevemente. De repente, um dos guardas perde o controle de sua arma, que começa a disparar em todas as direções. Em meio ao caos, Dengler permanece deitado à mesa. Observando alguns grãos de arroz que caíram de um prato, desperta uma ideia. Várias semanas depois, os prisioneiros surpreendem Dengler cantando para ele a canção de aniversário e oferecendo uma bebida feita de larvas. Comovido com o gesto, Dengler decide retribuir. Ele primeiro revela que criou 2 facas grosseiras com cartuchos e balas, tendo que seus amigos adivinharem qual mão ele as esconde para poder ganhar. Ele então confessa que acumula uma pequena quantidade de arroz todos os dias, pois finalmente elaborou um novo plano.
Dengler notou que os guardas deixam suas armas para trás durante os intervalos para o almoço, então ele propõe roubar essas armas e usá-las para assumir o controle do campo de prisioneiros, até que possa sinalizar para o resgate de helicópteros americanos. Os presos concordam em executar o plano em 4 de julho, acrescentando um significado extra. Com um pouco mais de um mês para se preparar, a partir de então eles observam meticulosamente os guardas para entender suas rotinas, usando o método de Dengler de um pequeno espelho no telhado. Eles marcam as posições dos guardas e suas armas com madeira e pedra para memorizá-los. Uma noite, quando o guarda quase os pega em flagrante, eles fingem que é apenas um jogo que inventaram. Usando as facas confeccionadas por Dengler, os prisioneiros criam uma saída de emergência no chão de sua cabana. Todas as noites, Dengler desliza cautelosamente por aquela escotilha para planejar sua rota e trabalhar para afrouxar uma seção da cerca externa. Com o passar dos dias, os prisioneiros percebem que a comida está ficando cada vez mais escassa, mas o pequeno guarda de quem Dengler fez amizade ainda guarda um bolinho de arroz para ele. Com o tempo, o fornecimento de sustento real cessa, e em vez disso, eles recebem uma tigela de minhocas, em vez de suas refeições habituais. De Bruyne expressa sua intenção de comer seu arroz, mas Dengler o lembra do prego. Se De Bruyne consumiu o arroz antes de sua fuga, Dengler não libertará de suas restrições para fugir com eles. Dengler está tão confiante na viabilidade de seu plano que não se incomoda com a perspectiva de consumir os vermes. Certa manhã, eles ouvem helicópteros sobrevoando, mas os guardas disparam tiros para o chão como um aviso, obrigando-os a permanecer em silêncio. Depois que os guardas partem, Martin sofre um colapso nervoso e Dengler garante que eles escaparão em breve. Um dia, YC ouve uma conversa entre alguns dos guardas. Como YC fala a língua local, ele traduz para o grupo, revelando que os guardas pretendem matar os presos e fazer parecer que tentaram fugir. Aparentemente, os guardas estão cansados da escassez de comida e desejam voltar para suas próprias aldeias. Essa revelação os leva a avançar o plano para o dia seguinte, em vez de seguir o cronograma original. Na manhã seguinte, os prisioneiros iniciam seu esquema. Dengler sai primeiro do barraco e rapidamente recolhe as armas deixadas pelos guardas. Depois retorna ao grupo com elas. Ele se divide em 2 grupos, com Dengler e Martin em um e De Bruyne no restante. Esses grupos seguirão em direções separadas e se encontrarão simultaneamente na cozinha para dominar os guardas. Felizmente, eles agem rapidamente e eliminam os guardas imediatamente, deixando apenas seu guarda amigo vivo, a quem Dengler solta como agradecimento pelo arroz. Reconhecendo que seu plano original não é mais viável, Dengler e Martin roubam o máximo de comida que podem e fogem do acampamento. Eventualmente, eles encontram De Bruyne e YC. Dengler fica desconfiado ao perceber que os outros 2 estão desaparecidos, enquanto De Bruyne possui armas e sapatos extras. De Bruyne jura que é mera coincidência. Dengler troca alguma munição pela faca de De Bruyne, antes que partam em direções opostas. Dengler e Martin fogem para a selva, com o objetivo de encontrar a liberdade na Tailândia. Em breve, a estação das chuvas começa, então Dengler e Martin conseguem subsistir com água e sua ração de arroz. Lamentavelmente, durante uma pausa para o almoço, um deslizamento de terras os surpreende por trás, arrastando-os morro abaixo, fazendo com que percam o arroz. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente chegam ao rio e confeccionam uma jangada improvisada com materiais naturais. Inicialmente, eles flutuam com segurança, protegidos sob a folhagem. No entanto, a corrente os direciona para algumas corredeiras que levam a uma cachoeira. Dengler e Martin percebem isso bem a tempo e nadam até a costa, abandonando a jangada para ser esmagada contra as rochas. Muitos dias se passam enquanto a dupla continua a jornada pela selva, muitas vezes encharcada pela chuva constante. Uma noite, eles descobrem que suas roupas estão infestadas de sanguessugas e as removem cuidadosamente de sua pele vulnerável. Algum tempo depois, eles encontram um pescador próximo, mas temendo que disparar contra ele pudesse alertar os soldados, eles esperam em silêncio que o pescador partisse. Nesse período, eles avistam um sapato velho no chão
e Dengler deixa Marty pegá-lo, pois muitas vezes se sente fraco e cansado. Dengler quer manter o ânimo de Marty de alguma forma. Essa revelação os leva a reconhecer a futilidade de carregar armas e eles as jogam no rio para se livrar do peso extra. Após uma longa caminhada, eles se deparam com uma vila abandonada e fazem uma pausa lá. Naquele momento, helicópteros americanos passam por cima, mas não importa o quanto Dengler acene e grite, eles não o percebem e partem. O estado mental de Martin começa a piorar, então Dengler o aconselha a descansar enquanto acende uma fogueira, usando uma técnica que aprendeu com os locais. Ele então incendeia as cabanas para criar um grande sinal de fumaça para os helicópteros. Infelizmente, os americanos o confundem com inimigos e abrem fogo, forçando Dengler a fugir para evitar a morte. Como os aldeões provavelmente também viram a fumaça, Dengler e Marty decidem ir embora antes de serem encontrados. Marty está gravemente enfraquecido e Dengler o ajuda a se mover. Por fim, eles optam por se renderem na aldeia mais próxima. Eles mostram que não querem fazer mal e imploram por comida, mas os aldeões não gostam de ver o inimigo e matam Marty imediatamente. Enfurecido, Dengler agarra seu facão e o empunha em estado de loucura. Quando os aldeões recuam de medo, ele agarra o sapato de Marty e foge. Os aldeões logo perseguem, mas Dengler consegue se esconder nos arbustos. Com o passar do dia, a exaustão e a fome começam a afetar a sanidade de Dengler, e ele começa a ter alucinações com o fantasma de Marty. Dengler fica perto da margem do rio, e sempre que avista os aldeões, espera que eles saiam antes de vasculhar quaisquer restos de comida que possam ter deixado para trás. Nos dias seguintes, ele caça animais, capturando até uma cobra para comer crua. Certa manhã, um avião de reconhecimento dos Estados Unidos sobrevoa, e Dengler acena com uma folha enorme, conforme mostrado no vídeo de sobrevivência que ele assistiu. Inicialmente, o avião parece ignorá-lo, mas logo 2 helicópteros chegam e finalmente resgatam Dengler. Alguns moradores testemunham os helicópteros e avançam para o ataque, mas os soldados americanos os eliminam rapidamente antes de fugir. Um dos soldados verifica a identidade de Dengler e oferece a ele uma barra de chocolate. Ao chegar à base americana, Dengler é encaminhado ao hospital para a recuperação. Como sua missão é sigilosa, ele está sob vigilância constante de 2 agentes da CIA, que o impedem de compartilhar sua história e tentam extrair informações dele por meio de questionamentos repetitivos. Seu esquadrão chega com um bolo de aniversário em um carrinho de mão e uma carta da noiva de Dengler, fingindo que é seu aniversário. Os agentes da CIA concordam em conceder-lhes um momento privado para comemorar, e o esquadrão coloca seu plano em ação. Momentos depois, os agentes da CIA observam o esquadrão saindo da base com um carrinho de mão, alheios às suas intenções. No entanto, ao partirem, eles revelam que esconderam Dengler no carrinho de mão e o guiam para o helicóptero, finalmente deixando a base para trás. Algum tempo depois, Dengler retorna a bordo de seu amado navio de guerra e é saudado por toda a tripulação, que explode em aplausos para recebê-lo de volta. Se você assistiu até agora e gostou do conteúdo, quero te convidar a participar desse canal e acompanhar toda a novidade. Fazendo isso, você vai estar me ajudando a crescer nessa plataforma. Então até logo!